Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde. Primeiramente, a gente quer agradecer a presença de todo mundo. Eu sei que vocês vieram por livre e espontânea pressão. Olha aí, até choveu, vou até falar mais alto. Mas assim, essa CIPAT ela foi feita com carinho, como vocês viram desde o início. Nós tivemos os primeiros dias. Ontem a gente teve o pit stop e hoje a gente vai ter uma palestra muito importante. É um tema importante, eu espero que todos prestem bastante atenção. Falar sobre assédio moral, às vezes acaba soando assim um pouco delicado mesmo, é um assunto delicado para a gente falar. E às vezes vocês vão perceber, muitos de vocês hoje, que estão praticando um tipo de assédio sem saber. Então a Jaqueline vai trazer esse tema para vocês. Então eu vou apresentar aqui a nossa palestrante da tarde, que é a Jaqueline Felber, a nossa chefe. Eu espero que vocês prestem atenção, tá? Porque está todo mundo mapeado aqui. Com vocês, Jaqueline Felber. Vamos lá. Jean, esse momento era o que estava passando, né? Bom, vamos lá, gente. Recomeçando. Vamos falar um pouquinho sobre assédio moral no ambiente de trabalho. E aí, gente, quando a gente fala de assédio moral, a gente precisa pensar em algo que incomoda, de algo, como a própria apresentação fala, que humilha, que agride, mas não a personalidade, agride o eu na sociedade. É uma conduta que traz um certo desconforto e uma certa incomodação no ambiente de trabalho, na forma com a qual as pessoas enxergam a sua conduta enquanto profissional. O assédio moral, ele é conceituado como uma conduta abusiva. A gente não fala, né, abuso, hoje está tão na moda, né, fulano sofreu um abuso emocional, um abuso social, um abuso sexual. O assédio é isso. É uma conduta abusiva, humilhante e expositiva. É uma forma de violência também. Quando a gente é agredido na nossa moral, na nossa conduta, quando o nosso nome fica exposto no nosso contexto social, nós somos vítimas de violência. E aí a gente às vezes tem uma falsa ideia do que é violência e sempre associa ao toque, ao machucado, à lesão. A violência psicológica hoje é crime. Ele é crime tipificado para quem sofre e para quem produz no outro. Então, se a gente avaliar e pensar que o assédio é uma conduta que humilha, que ofende a percepção da gente no ambiente de trabalho, quem é vítima de assédio é, de certa maneira, vítima de violência. Essa humilhação precisa ficar bem clara, né? Quando a gente fala de humilhação dentro de um contexto social, isso é uma conduta reiterada no tempo, né? A gente não pode, por exemplo, pregar uma briga com um colega de trabalho e achar que, por conta de uma ofensa naquele determinado momento, a gente foi vítima de assédio, né? Um dos itens mais importantes para a configuração do assédio no ambiente de trabalho é exatamente isso aqui, gente, ó. A conduta abusiva reiterada. Ela precisa se perpetuar no tempo. É algo que acontece, não estou me entendendo com esse negócio aqui. É algo que acontece no tempo e se prolonga. É uma exposição que conduz o nosso eu profissional dentro de um ambiente reiterado de violência. E aí, mais uma vez, violência emocional. Quando a gente passa por uma conduta humilhante, repetitiva e de longa duração, o que acontece com a gente? Quando a gente é vítima, por exemplo, de violência emocional dentro da casa da gente, a gente fica o quê? Acanhado, acabrunhado,
triste. Quando isso acontece no ambiente de trabalho, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, o que acontece com a gente? Triste, acuado, não produtivo, totalmente sentimental, fechado. E isso, gente, é uma realidade cada vez mais presente no nosso ambiente de trabalho. O assédio moral acaba sendo uma forma muito grave de nos expor na sociedade em que a gente está inserido. E é lei. Quem comete assédio moral pode cometer um crime. E aí, se a gente for lá para a Carta Magna, né, Constituição da República, o artigo 5º, que é o que fala da dignidade da pessoa humana, preconiza o quê? O respeito. E é assegurado a todo brasileiro o direito à saúde, à paz e ao respeito. No Código Civil, a gente tipifica o assédio dentro do artigo 186. E quem pratica assédio pode ser condenado ao famoso dano moral. Agora, pasmem, o funcionário público tem uma lei para ele também de assédio na conduta. Quantas vezes a gente foi ofendido numa abordagem policial? Quantas vezes um policial rodoviário foi um pouco mais arrogante na hora de exigir a nossa identificação? Eles também têm uma lei, Lei 8.112, eles praticam? Difícil, né? A classificação do assédio moral no ambiente de trabalho, ele passa por duas tipologias. Uma delas é o assédio moral interpessoal. E o que é isso, gente? É o colega. É aquela relação do dia a dia. É aquele colega que fica reiteradamente te humilhando, cometendo violência psicológica com você, te expondo diante dos seus colegas. E uma outra forma é o assédio moral institucional. E aí eu estou falando de instituição, eu estou falando de empresa. A empresa que, para fazer os funcionários trabalharem bem, ela assedia moralmente. Ela exige números exorbitantes, ela exige jornadas de trabalho extenuantes, mas lembrando, reiteradas e de longa duração no tempo. Quanto à classificação, o assédio moral ele pode acontecer de duas formas. Uma é vertical, e essa é a mais comum, né, gente? Que é de cima para baixo. É aquele assédio que a gente sofre do nosso chefe imediato, aquele cara que tem poder sobre a gente, aquele cara que tem uma hierarquia, que está acima. Não é incomum a gente vivenciar esse tipo de situação. E o outro é o horizontal. Como o próprio nome fala, é o meu colega. É aquele cara que está na mesma linha, mas que por maldade, por atitude, ele prefere me expor na frente de trabalho e na frente dos meus colegas. Agora vamos falar um pouquinho do que é, na prática, o assédio moral. Retirar a autonomia de um colaborador. Lembrando, reiteradas vezes e de longa duração. Sobrecarregar esse colaborador com várias tarefas. Né? Você está lá, você tem uma atividade e aí, em um determinado momento, você está sendo chamado para fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, de maneira reiterada e de longa duração. Ignorar a presença do assediado. Quem nunca trabalhou num lugar onde o chefe simplesmente resolve não enxergar você no espaço e no tempo? Isso é uma conduta de assédio moral. Gritar ou falar de maneira desrespeitosa. Gritar. Se comunicar com a sua equipe de maneira reiterada e em longa duração. Não levar em conta os problemas de saúde das pessoas. É aquele chefe ou aquele líder que ignora que naquele dia eu não tenho condições de trabalhar.
criticar a vida particular da vítima. Você está sempre exposto numa rodinha de amigos e está sempre circulando o seu nome na boca do teu líder. Atribuir apelidos pejorativos, e aqui eu gostaria de fazer chamar a atenção. Na transportadora, os motoristas eles são reconhecidos por apelido, mas eu sempre fui contra. Por quê? Gente, como você chama uma pessoa? Eu vou usar, mas depois eu vou ligar para ele e vou falar que eu usei, de lata velha. Não dá. Ele aceita, para ele não é ofensa, mas digamos que você nunca tenha ouvido, não tenha conhecido a pessoa, e aí a pessoa te fala assim, mas é o lata velha. Olha que atribuição você deu a uma pessoa excepcional que é o seu Ronaldo, mas é um apelido que está com ele. Uma outra coisa, quer ver uma coisa bem interessante? Neguinho. Gente, a gente não deve chamar as pessoas de neguinho. É ofensivo. É agressivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira com a qual a gente dialoga com o nosso colega de trabalho. Eu não posso atribuir a ele um apelido que seja maldoso, que seja pejorativo. Essa coisa de chamar de neguinho, negão, sabe? Esses dias eu vi uma pessoa falar um negócio que me doeu o ouvido, né? E falou assim, é aquela que é sapatão? Gente, o que é isso? Nós estamos em 2023, a gente não pode usar apelido com um companheiro de trabalho. Se você não chamar de fofinho e de meu querido, faz uma pergunta para você mesma. Você gostaria de ser chamada assim? Fala para mim. Eu sou gordo, eu não gosto de me chamar gordinho. Então pronto. O Elias não é gordinho, não é gordão. O Elias é o Elias. A gente não pode ofender a subjetividade da pessoa. E sabe o que é a subjetividade da pessoa? É como ela se enxerga. Tem alguém que é estudante de direito aqui? Quando eu fiz faculdade e a gente estudava o crime de injúria, calúnia e difamação, as pessoas faziam uma confusão muito grande com calúnia e difamação. Eu fui caluniado. Mas me difamaram. A diferença entre calúnia e difamação é uma ofensa num espaço de tempo. É como eu me enxergo na sociedade e como eu me enxergo o meu eu. Eu vou querer ser chamada de gordinho? Não, eu não quero. Uma outra forma de assédio moral é você impor punições vexatórias. E aí a gente fala isso porque, estudando um pouco sobre o assunto, a gente vê empresas que trabalham com uma parte física, em que o teste prático é fazer flexão. E aí o cara que não dá conta de fazer, 30, 40, 50 flexões, ele tem que correr em volta de uma quadra. Ou seja, como é que você está contratando uma pessoa e ao mesmo tempo, para selecionar, para ela ser boa para a tua equipe, você expõe ela a um processo seletivo ridículo, né? Postar mensagens depreciativas. A gente tem que aprender a se portar nas redes sociais. Ano passado, outubro, a gente viveu um momento muito emblemático de famílias que se dissolveram, porque elas resolveram se ofender nas redes sociais por questões políticas. Expor e postar mensagens que denigrem a imagem é uma forma de assédio. Isolar fisicamente o colaborador para que não haja comunicação com os demais colegas. Que ambiente de trabalho saudável transforma uma equipe e isola um colaborador dela para expor ela dentro da equipe? Não existe. O que não é? E aí a linha entre assédio moral e um mero de sabor é uma linha muito tênue, né? Exigência profissional. Gente, exigir que o trabalho seja feito com excelência, produtivo, estimular o cumprimento de uma meta.
Eu não estou dizendo uma meta inalcançável, estou dizendo uma meta factível para atuar numa entrada do colaborador. Não é assédio moral. Aumentar o volume de trabalho. Isso é quase uma brincadeira, né? Porque todos nós temos um volume de trabalho para cumprir todos os dias. Isso também não é visto como um assédio moral. Usar mecanismos tecnológicos de controle. E aí está um assunto muito emblemático, né? E aí, ter câmera no trabalho, é ou não é assédio moral? É ou não é controle excessivo do colaborador? Usar a biometria para saber quantas horas o colaborador está ali dispondo do tempo dele para poder trabalhar, é ou não é assédio moral? Não, não é. Más condições de trabalho. E aqui, gente, vocês vão falar assim, nossa, mas você falou tanta coisa. Más condições de trabalho. Não, gente. Condição física do trabalho não é assédio moral. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é uma vasta lacuna trabalhista, mas não é assédio moral. Agora vamos falar de um tema que está muito vivo, né, e usual nas escolas brasileiras, e o bullying, ele nasceu, né, no ambiente escolar. O bullying, ele vem de uma palavra em inglês que traduzido é valentão, opressor, aquele cara que oprime, né? Não é o cara que bate, é o cara que ofende, né, psicologicamente alguém. Nada mais é do que, sabe, aqueles atos contínuos, reiterados, intencionais mesmo, sabe? De violência, de verbal, virtual. E aí a gente passa por uma celeuma muito grande, né? O que é violência, como é que é para se caracterizar a ofensa verbal a uma pessoa. O termo, como eu falei, ele tem origem numa palavra inglesa, ele se refere a valentão, pessoas com um comportamento tirânico. Eu não sei se alguém aqui já passou ou tem filho que passou por esse tipo de situação, e aí a linha é muito tênue, né? Porque na escola, né, eu já fui acima do peso, então eu vivi isso na minha infância, e naquela época existiam apelidos muito maldosos, né? E criança com 10, 8, 12 anos, eles não sabem lidar com isso. Gente, isso é bullying. Isso é você tirar a pessoa dentro de um contexto e transferir ela para outro, ou da sua ideia, ou da sua maldade. No Brasil, o tema teve tanta relevância que a Comissão de Constituição e Justiça criou a Lei 13.185, que era responsável pelo programa de combate à intimidação sistemática nas escolas. O cunho, se vocês forem ler o texto, ele é totalmente voltado para a educação. E aí uma parte da lei muito interessante que configura, né, a questão criminal do bullying, né, que é a tipificação, né? O que é? Todo ato de violência física ou psicológica. Ou seja, o filho da gente não precisa chegar agredido da escola para ele ter sofrido bullying. Ele não precisa apanhar. A violência psicológica, ela inclusive intencionada, mal intencionada, ela é responsável por uma grande quantidade de jovens que param de estudar. Eles cansam, o contexto não acolhe, não protege, e aí é mais fácil não ir para a escola. E aí é um ciclo. O pai não quer tratar, a escola não quer tratar, e aí o jovem resolve se retrair. O bullying, ele fica caracterizado, e aí eu volto a falar, tá, gente? Conduta reiterada no tempo. Ele fica caracterizado quando há uma intimidação contínua. São vários episódios, não é uma coisa isolada. É crime, gente? É crime. Hoje não existe uma tipificação para o crime de bullying, mas dentro do Código Penal, por analogia, eles utilizam o artigo 147, que é ameaça. Você sofreu violência psicológica, você foi ameaçado. Existe uma tipificação penal. E pasmem, ele pode dar até
de 1 a 6 meses de detenção. É efetivamente utilizado na prática? Muito pouco. As pessoas normalmente que sofrem bullying, elas não se expõem, elas resolvem não dar queixa. Eu não estou me entendendo com esse pointer. Não vai. Travou? E aí uma coisa nova. E recentemente, uma atriz famosa trouxe o assunto para as redes sociais, que foi a Carolina Dickmann, que teve uma foto, né, uma foto íntima dela vazada nas redes sociais e originou o crime, né, cibernético, que é algo que está aí muito em evidência, e nós estamos vendo isso de uma maneira muito preocupante, porque infelizmente o ser humano ele conseguiu utilizar uma das ferramentas mais potentes que nós temos, né, que é a tecnologia, contra a gente. O cyberbullying é um bullying que acontece também dentro de um ambiente físico, né, comumente escolar. E aí vocês vão falar, gente, mas como? Através do WhatsApp. Mais ou menos 15 anos atrás, o meu filho estudava na Santa Lúcia e uma turma de 2 meninas e 2 meninos, né, eles vazaram situações íntimas. Gente, pelo amor de Deus, 10 anos atrás. Né, o WhatsApp, acho que estava nascendo aí, mas estava nas redes, né? E isso é cyberbullying. Infelizmente também nasceu no ambiente escolar. Essas condutas, elas são praticadas pelo meio virtual. E infelizmente o ambiente virtual, ele é uma terra sem lei. Quem aqui tem conta no Twitter? O Twitter é um lugar de ofensa. Ele era para ser um lugar de você divulgar notícias, de você falar como você está se sentindo, mas infelizmente ele se transformou numa terra sem lei, porque lá as pessoas não colocam foto nem nome e elas agridem, elas ofendem, elas xingam, elas humilham. E se você não for atrás e não se sentir ofendido, dificilmente aquela pessoa vai ser descoberta. O cyberbullying, ele passa pela exposição de fotografias, ele passa pela exposição de montagens constrangedoras, né? E recentemente também uma atriz da Globo foi vítima de uma montagem constrangedora, né? Da cabeça com o corpo, sem roupa, e ela foi exposta. E é realmente um negócio muito difícil de você pegar. O Thiago não me deixa mentir. Críticas à aparência física também feitas pelo WhatsApp. Gente, cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Se vocês forem buscar no STJ ou no STF o que é o WhatsApp como ferramenta de prova, vocês vão ver N variadas possibilidades. Não ofendam. Não mandem fotos que depois vocês possam se arrepender. Uma vez entrado e divulgado, dificilmente você consegue retirar. E uma outra coisa, uma ofensa no WhatsApp é meio de prova. E você não depende do celular da outra parte. O máximo que vai acontecer é o juiz pedir uma perícia no seu celular para saber se aquela mensagem realmente veio do celular que o teu celular está apontando. O cyberbullying tem uma coisa que me preocupa bastante, que é a forma com a qual ele chegou nas empresas. Por quê? Porque o WhatsApp realmente virou uma ferramenta de trabalho, mas no meio do trabalho ele se transformou num atrativo. Quem está trabalhando com o WhatsApp como ferramenta de trabalho, que nunca parou para responder alguém e que naquele momento não mandou uma mensagem para a pessoa errada. E agora a gente tem um atrativo, né? Que é poder apagar. E aumentaram até o nosso tempo. Isso é uma forma de demonstrar o quanto a gente não sabe usar a ferramenta. E é preocupante por quê? Porque a gente precisa se educar. A gente precisa saber como utilizar. Como trazer isso para o nosso favor.
para o nosso lado. Então é importante, só para a gente finalizar, que a gente tome o máximo de cuidado possível com a forma com a qual a gente se dirige às pessoas, com a forma com a qual a gente fala das pessoas, porque hoje o WhatsApp, o print, o TXT, ele é utilizado como meio de prova para crimes, inclusive de calúnia e difamação. Há que se fazer uma autoanálise sobre a nossa conduta e sobre a nossa postura. E aí, para a gente refletir um pouquinho, a minha mãe sempre dizia uma coisa, nas relações, né, da gente, ela falava, olha, nunca trate alguém diferente da forma com a qual você gostaria de ser tratado. A palavra dita, ela não volta. Concordam? Falou, ofendeu, não volta para trás. Mas existe uma palavrinha que até nos tribunais são utilizados como meio de argumento de defesa. Falou, ofendeu, pede desculpas. Falou, xingou, denegriu, corrige. Corrige, porque você pode estar sendo aquele que violenta, aquele que agride e aquele que fere. E se você trata o outro de forma diferente da forma com a qual você gostaria de ser tratado, você é quem comete a violência. Beleza? É isso, gente. Obrigada. Boa tarde. Vamos terminar o nosso dia de trabalho.